a ressonância do abandono do ser, no desdobramento do ser, a ressonância do abandono do ser, no desdobramento do ser. Então, de alguma maneira, aqui o Heidegger vai, nesse início de capítulo, falar de um momento muito crucial nesse pensamento da Ereignis, nesse pensamento do acontecimento, que é o abandono do ser. Esse abandono do ser, ele vai revelar alguma coisa sobre o desdobramento do ser, daquele ser mais antigo, daquele ser mais arcaico, daquele ser mais primordial, daquele ser mais inicial, do outro início, que é mais inicial do que esse início no qual a gente se encontra e o qual a gente segue. Então, essas duas palavras são muito importantes nesse movimento de abertura do capítulo, nessas primeiras sessões que são muito cheias de coisas do capítulo da ressonância. Ressonância e abandono. Então, de alguma maneira, há um esquecimento do ser que aparece logo de cara. E esse esquecimento do ser, ele é parte de um processo que é um processo ontohistórico, vai aparecer como processo ontohistórico em seguida, que é o processo do abandono do ser. Então esse processo ele está em curso, ele gera uma série de coisas que tem a ver com como a gente vai ver, com a maquinação, tem a ver com a aceleração, tem a ver com tornar o mundo disponível, calculado, controlável, mas ele é um processo que envolve um encantamento e uma ocultação. E é um processo, antes de falar do ocultamento e da encantação, do encantamento e da ocultação, é interessante a gente pensar que, portanto, é um movimento que é um momento em que a gente não consegue escapar do esquecimento do ser, porque a gente não consegue escapar do abandono do ser. Então a gente não consegue sair dessa maneira de pensar. É essa a questão, né? Então é nesse sentido que a gente começa a ver o encantamento, ou seja, não é o reino. As pessoas falam assim, a gente vive num tempo de desencantamento do mundo. Heidegger diz, não tem desencantamento, né? Ao contrário, o que a gente tem é um encantamento muito mais intenso. Esse encantamento muito mais intenso está na 55. Não é 55 não. Isso está na... Vou ver se eu vou achar aqui. Isso está na... porque eu acho, mas justamente ele vai dizer há um processo de... Sim, está na 59, em que as pessoas falam de desencantamento, na época da civilização aquela do desencantamento, mas se trata exatamente do contrário. Ele vai dizer há um enorme encantamento, que é o ilimitado domínio da maquinação. E a maquinação, ela justamente é alguma coisa que se oculta e precisa se ocultar. A maquinação, ela não vive sem ocultamento. Então, nesse sentido, é uma bruxaria, uma feitiçaria,
ela se ela se ela aparece de um jeito que oculta o que ela faz. Então a gente está absolutamente fascinada, encantada pelo poder da maquinação, não enquanto maquinação, porque a gente nem vê a maquinação, mas justamente pelo conforto e a segurança de viver num mundo controlado, num mundo em que as aventuras nos deixam como protagonistas únicos e como heróis. Protagonistas únicos no sentido de que tudo se torna mais e mais e mais controlável. De novo, não porque nós somos intrinsecamente os controladores, mas porque nós estamos na posição de controladores, e é isso que nos encanta. E a gente não consegue ver a maquinação que está por trás desse controle que a gente no momento exerce sobre todas as coisas em cada vez mais detalhes, de uma maneira assombrosa, vertiginosa e acelerada. Então é como se houvesse aí uma espécie de destruição de nós mesmos por um fascínio, mas uma destruição que a gente nem sequer consegue enxergar como destruição. E isso ele diz logo no início do capítulo. A gente nem sequer a gente nem sequer sabe conceber a nossa aniquilação, porque a gente não consegue pensar a maquinação. A gente não consegue pensar sobre a maquinação. A gente não consegue pensar desde fora da maquinação. A maquinação nos enfeitiça. A gente é enfeitiçado pela maquinação. E o que é a maquinação? De novo, a maquinação é essa ideia de que o ente que faz esquecer o ser, justamente ele se revela totalmente disponível para nós, totalmente controlável, totalmente à nossa disposição, totalmente transparente, totalmente aberto, totalmente à nossa mercê. Então, a ideia de transformar um mundo que é um mundo, digamos assim, de encontros e perigos e cuidados em um mundo de controle, segurança e cálculo, é um mundo que nos fascina. A gente não consegue mais se relacionar com o mundo a não ser dessa maneira, a não ser por meio do assombro, como ele diz no primeiro capítulo. A não ser por meio do assombro, que é aquilo que nos diz todos os mistérios são enigmas, resolveremos os enigmas, fecharemos todas as peças desse quebra-cabeça, não há alguma coisa que vai ficar fora do nosso alcance, ainda que esse alcance que a gente conquista para nós não seja inexoravelmente nosso. Repetido mais uma vez, esse lugar do controle que a gente se dedica tão apaixonadamente a fazer, a construir, a produzir, ele é um lugar de controle que pode ser, que ele foi instituído pela história da postulação de um Deus concentrador, e ele continua tendo um poder cada vez mais abarcado, mais minucioso, mais controlado, mais digital, a gente poderia dizer, mais maquinado, que não é um poder que está em nossas mãos para sempre, mas é um poder, e é isso que nos fascina. E a gente não consegue pensar no mundo fora desse esquema de maquinação. Relacionar-se com o mundo é calculá-lo, entendê-lo, e portanto torná-lo cada vez mais calculável. Ou então, do ponto de vista do humano, das ciências históricas, transformar a história numa historiografia que, portanto, vai ser cada vez mais alguma coisa próxima do jornalismo, né? A gente não vai poder fazer mais nada a não ser essa espécie de exposição dos fatos, e é isso que ele enxerga como um futuro de todo o esforço do conhecimento, do que passa como saber, que é justamente a maquinação. E a maquinação que
sua vez, tem essas três leis muito importantes que estão enunciadas no parágrafo 61. A primeira delas é que ela se desdobra enquanto ela se oculta. Então, o desdobramento da maquinação é uma ocultação da maquinação. Segunda lei, a maneira como ela se oculta é através do fascínio da ideia que a gente tem com a ideia de Erlebnis. Isso é uma coisa muito interessante, porque Erlebnis se distingue da Erfahrung, a vivência, né, que se distingue da experiência. E justamente o que nos promete é a experiência, a vivência. A vivência que vai ser, por exemplo, a possibilidade, vamos lá, de conversar com uma pessoa a quilômetros de distância, de falar com vocês fora do tempo, assincronamente, ter essa vivência, e mais vivências, o cinema, o rádio, a internet, as redes sociais, as arquiteturas, as viagens espaciais, as viagens intercontinentais velozes, as viagens subatômicas por meio de microscópios, as viagens supraestrelares, enfim, todas essas vivências que são prometidas, e essas vivências são a parte da maquinação. A vivência só é possível na maquinação. Então essa conexão vivência-maquinação é uma conexão muito importante que ele está fazendo aqui, e faz parte da ocultação da maquinação na vivência. Então a gente, portanto, diz, por exemplo, e as vivências são também vivências por meio de dispositivos de fármaco, né, que são remédios que te garantem a saúde, te garantem também o bem-estar e te fazem dormir quando você precisa dormir. Você tem então a vivência controlada, maquinada do sono, a vivência controlada da cura ou do apetite, ou o que seja. Então a vivência é a segunda lei da maquinação, a vivência. E a terceira lei, que é muito importante, central, é a seguinte: quanto mais indeterminado seja o vivenciar como medida da correção e da verdade, tanto mais inútil será a possibilidade de que se leve a cabo, a partir de aí, um conhecimento da maquinação enquanto tal. Quanto mais você vivencia, menos você enxerga a maquinação. Então, a vivência é uma espécie de ocultamento, que é também uma espécie, ao mesmo tempo, de enfeitiçamento, que te impede de ver a maquinação enquanto maquinação. Então, percebe? A maquinação te fascina pela vivência. E você cai de amores pela vivência. Com isso, você cai de amores pela maquinação sem saber o que coisa é a maquinação. Você não pensa na maquinação porque você não consegue sair da maquinação. Porque justamente ela te fascina, te enfeitiça com as vivências. Então, aí, enfim, a gente tem justamente essa situação, né, que permite que a gente entenda o esquecimento do ser e aquilo que diz respeito a esse estado de esquecimento. O que a gente não vê ainda é justamente a ressonância e o abandono.
E é aí que a coisa é interessante, porque quando a gente diz assim, por que a humanidade não se aniquila de uma vez que a sua trajetória é uma trajetória suicida, né? É uma trajetória de se tornar, entregar o jogo, né? Entregar o jogo do mundo, entregar o jogo de nós mesmos. A quem? A nós mesmos? Bom, a nós mesmos, o jogo está entregue a nós. Bom, o jogo está entregue a nós, mas o jogo não está entregue a nós porque ele está amarrado a nós para sempre. O jogo está entregue a nós porque ele está simplesmente entregue. Tá? Então a disponibilidade das coisas, a controlabilidade das coisas significa tornar o mundo entregá-lo. Então por que entregá-lo se isso simplesmente vai fazer com que a gente está esquecendo do ser, esquecendo do nosso próprio ser? Né? E por que a gente então prefere essa morte lenta a uma morte mais violenta, mais cabal, mais rápida, mais ligeira? Bom, aí talvez tenha um elemento aí de que mesmo nesse esquecimento tem uma ressonância. Então, com isso, o Heidegger está falando de sinais, de presságios, de indícios. Ele está falando de alguma coisa que não é aquilo que a gente consegue ver, porque aquilo que a gente mais consegue ver está totalmente adestrado pela maquinação. Então, a gente tem que ver de relance. A gente tem que ver muito rapidamente, porque a gente vê, se demorar, a gente vai entrar na maquinação. A gente não vai conseguir pensar, a não ser de um jeito maquinal, maquinante, calculante, identificador, metafísico. Então, para sair disso, você precisa pensar no presságio. Você precisa pensar no presságio, que é justamente aquilo que te permite simplesmente capturar alguma coisa que está ressoando. E o que está ressoando? Justamente o ser, esse outro começo. Então você vai dizer assim, quem sabe a gente consegue encontrar um outro começo, há alguma coisa mais aí, né? Que ele vai tentar indicar, e ele indica em uma lista de indícios, vamos dizer assim, lá na seção 56. E ele, então, na seção 56, diz em que se anunciaria. Então, você tem um anúncio, né? Um anúncio. Então, essa coisa messiânica aí, né? Que a gente estava falando desse elemento cristão no pensamento da morte de Deus, a maneira como Nietzsche, em certo sentido, formula, e da maneira em particular como Heidegger se apropria dessa formulação, lê essa formulação. E os indícios, os anúncios seriam os anúncios, seria aqui os anúncios não da ressonância, mas do abandono. Né? Mas na medida que a gente consegue ver o abandono, a gente consegue ter a ressonância. Mas aí a gente tem que entender antes o que é o abandono. O abandono é um elemento central, ontohistórico, muito importante, porque o esquecimento é alguma coisa que o ente nos faz ver, e toda essa bruxaria que a gente está falando, esse enfeitiçamento da vivência e maquinação, que não nos permite pensar fora disso, é como se fosse um clausuramento dentro do pensamento calculador, mas, no entanto, isso, uma vez que a gente consegue começar a vislumbrar o ser, a gente entende que o ser do outro começo, lembra, ele é um afundamento, ele é um abismo, ele não funda nada. Quem funda é o ser da physis, a Ereignis do acontecimento não funda nada. Bom, então, o acontecimento, ele então se deixa abandonar. Ou seja, o abandono do ser é uma Ereignis, é um acontecimento. O abandono do ser não é alguma coisa, vamos dizer assim rapidamente,
que tem o nosso protagonismo. Não somos nós que decidimos abandonar o ser. Não somos nós que decidiram, fizemos a ação de produzir a partir da física e metafísica. Ou seja, essa história do primeiro começo não é uma história nossa, é uma história do ser, do Sein, do ser, desse ser, do Sein epsilonado, do antigo ser, é dessa história que faz parte o abandono do ser. O abandono do ser nos entes. Então esse abandono é uma coisa muito interessante, a gente pensar essa escolha dessa palavra abandono, né, e o elo principal, abandono-ressonância, que daqui a pouco a gente vai voltar a ele, mas o abandono justamente ressoa mais ou menos no seguinte, aqui talvez seja interessante pensar num momento da Holzweg, dos Caminhos de Floresta, do Heidegger, em que ele cita um poema, carta escrito de Musot de Rilke, de Rainer Maria Rilke, que é um poeta. Esse texto chama Wozu Dichter, para que poetas? E lá ele faz essa pergunta com Hölderlin, que ele menciona rapidamente aqui nesse capítulo 2, e ele responde a pergunta: para que poetas num tempo indigente? Ele responde essa pergunta por meio de Rilke. E aí Rilke justamente vai contemplar, pensar essa indigência, porque essa indigência precisa ser pensada. Não é uma nostalgia de um tempo menos indigente. É o pensamento da indigência que precisa ser feito, e é o pensamento que a gente não faz, que isso também faz parte da maquinação da vivência, etc. Mas o Rilke, esse poema do Rilke em particular, que ele cita, é um poema muito interessante, que começa com alguma coisa assim: também a natureza não protege especialmente os seus seres, ao contrário, os abandona ao relento, à sua própria sorte. Nenhuma das suas criações recebe uma atenção especial. Todos são igualmente largados, a gente vai dizer, para quem conhece Rilke, largados no aberto, para falar de um termo importante que ele colou nas elegias de Duino. Então, é isso, né? É como se o ser largasse, né? Largasse os entes, abandonasse. Então, na verdade, não é um protagonismo dos entes, entre eles nós, que nos entificamos, né? Mas justamente que nos identificamos para poder maquinar, e para poder vivenciar, e para poder justamente ter esse controle ao final das contas do mundo ao nosso redor, transformar o mundo numa coisa controlável. Mas é um acontecimento do ser. Então é esse momento que a gente está, em certo sentido, contemplando, sabendo que a gente vive no meio dessa história, ou seja, a gente é uma coisa habitada, ou seja, o ser é um espectro com gente dentro. Tá? Essa história de um mega protagonista gigantesco, mas com gente dentro. E essa gente dentro é que pode se preparar, e essa gente dentro é que pode sentir, portanto, a ressonância desse abandono do ser que a gente está vivendo, se a gente começa a meditar sobre o que está por trás desse ocultamento da maquinação na vivência. Então a maquinação faz isso, né? Ela detesta limites, ela não tem
ela não tem perguntas, não tem interrogantes, mas ela tem dificuldades, né, que ela vai ultrapassar. Então a ciência não tem limite, ela vai seguir em frente para sempre. Ela não admite um limite. E o limite é o limite da maquinação. E aqui é muito interessante porque existe uma coisa da qual a gente ainda falou muito pouco, e a gente vai falar mais no nosso percurso complementar do que no nosso percurso central, que é a crítica à impossibilidade da metafísica, que não é a crítica que, em certo sentido, ou a posição que o Heidegger está tomando. Ou seja, a questão não é, a questão dele é o projeto mesmo da metafísica. Não é, portanto, o projeto mesmo da metafísica não é, portanto, a execuibilidade desse projeto. Não é da execuibilidade que ele está falando. Ele está falando do projeto mesmo da metafísica, que é esse projeto de ocultação e enfeitiçamento da maquinaria vivência. Então, não é. Então, agora, esse projeto de crítica à possibilidade de execução é um projeto que, enfim, se inicia com, enfim, o locus clássicos dele é Kant, né? E a ideia é que a gente não consegue descortinar o mundo inteiro, a gente não consegue expô-lo, a gente não consegue controlá-lo, a gente não consegue tornar todas as coisas à nossa disposição, a gente só consegue fazer isso dentro do escopo da nossa própria experiência, da nossa própria sensibilidade. E mais uma experiência vocês encontram no final, nas últimas sessões do capítulo 2. Então, bom, como é que a gente fica? Veja, então o limite é, mais uma vez, aquela história, o limite é o nosso limite, né? Não é o limite da maquinação. A maquinação não tem limite. O mundo, isso não coloca em xeque o projeto. Ela simplesmente, se você diz assim, o projeto é impossível de ser realizado, não quer dizer que o projeto deixa de ser concebido ou nem sequer concebível, nem sequer nos leve a acreditar que o projeto não faz sentido, ou que o projeto deva ser abandonado em princípio. Ele talvez tenha que ser abandonado ou repensado ou qual a palavra que eu quero? Dimensionado para circunstâncias de inabilidade, impossibilidade que nós nos encontramos. Então não se trata do que as coisas são dispostas a nos mostrar, mas se trata da nossa capacidade, de fato da nossa incapacidade de mostrar o que de observar aquilo que é mostrado. Ou seja, não é sobre a nossa percepção e não sobre o que é mostrado a nós. Então, é por isso que aí a gente tem que pensar também em termos de preparação, mas a preparação significa ter uma espécie de vigilância, de espírito guardião para esperar com que as coisas são mostradas. E a gente odeia a espera na maquinação. A gente odeia a espera. A gente quer que tudo esteja à nossa disposição. Então, justamente, o limite à execuibilidade da metafísica tem a ver com um ente em particular, que em Kant é justamente as limitações do sujeito transcendental, que é aquele sujeito que é capaz de ter experiência. Então, pronto. É justamente disso que a gente fica então falando, né? Esse sujeito capaz de ter experiência, que é o ente. E que está, portanto, nessa maquinação, ele é maquinado, e a ela, e graças à maquinação, a ele também é oferecido uma vivência. Bom, então o abandono do ser, ele ressoa como um momento da história do ser.
né, que portanto se larga, como a natureza larga as suas criaturas no texto do Rilke. Então não é que há uma proteção especial, não é que o ser fica ali presente, ele simplesmente larga o ser, e ao largar o ser, né? Ao largar o ser não sobra mais, larga o ente, e ao largar o ente não sobra mais, senão resquícios, ressonâncias desse ser que portanto desaparece, né? Então é isso, esse abandono poderia ser entendido também até como uma espécie de sacrifício de si. Se você quer voltar a essa imagem do Cristo que talvez tenha escolhido o suicídio, né? Essa imagem cristã do sacrifício, e que o sacrifício é justamente o ser não se projetar no ente, mas largar o ente, se auto-ocultar. Né? E aí tem a questão toda da pressão. Né? A pressão que aparece também como uma personagem muito central nesses primeiros gestos desse capítulo 2, que a gente não suporta a pressão, e a gente entende a pressão dentro da maquinação, dessa era da maquinação que a gente vive, a gente entende a pressão como uma espécie de falta, uma busca de resposta. Então a gente não aguenta, porque é como se fosse uma insegurança, e essa insegurança pede justamente o nosso controle. Né? E aí justamente a ressonância é você ser capaz de alguma maneira observar esse desdobramento do ser por meio de uma pressão que não é a pressão que a gente sente, não é a pressão que a gente tem pelo controle. Porque uma vez que o ser está abandonado, a outra história está abandonada, ou seja, a história do ser está abandonada. Então, portanto, está impedido a Ereignis, está impedido o acontecimento. Então, o nosso esquecimento é um deixar acontecer do ser. Então, portanto, é um desdobramento do ser. Só que a gente só consegue ver isso quando a gente consegue perceber um acontecimento aí na maquinação, né? Um acontecimento de que alguma coisa ainda nos pressiona, ainda que essa pressão não tem uma forma muito clara, pode parecer simplesmente uma espécie de renúncia à segurança, uma escolha da indigência, mas não é uma escolha da indigência, é uma clara decisão, né, como um presságio do que é essencial, de novo, como a gente estava falando na semana passada, uma essência que não é a essência no sentido metafísico, mas é uma essência nesse sentido onto-histórico que ele está tentando inaugurar, e que tem a ver com a possibilidade mesmo de você ver as coisas desde o ponto de vista do outro começo. Porque aí parece assim, e a retirada, e se a gente simplesmente se retirar desse mundo da maquinação, bom, isso não parece ter nenhum valor do ponto de vista da maquinação. Então é muito claustrofóbico, né? Mas mesmo assim você pode encontrar alguma ressonância, né? O que é que a gente está fazendo? E se eu sair fora? Bom, do ponto de vista da maquinação, isso é absolutamente ininteligível, não tem sentido, está fora do escopo do pensamento. Parece nem sequer zelar pela sua própria vida, porque sua própria vida se tornou alguma coisa que tem a ver, que se mistura com esse dispositivo, com essa disponibilidade.
retirar-se dessa disponibilidade é retirar-se do próprio mundo e, enfim, a maquinação não entenderia isso, né? Então, quais são os sinais, os anúncios do abandono do ser, voltando, né, a essa sessão 56. Bom, a total insensibilidade frente ao que é plurívoco. Então, basicamente, ou seja, a gente considera o que é plurívoco, o que é plural, como sendo meramente confuso, indeterminado e ainda não entendido, ainda não exposto, ainda não capturado em sua inteligibilidade. A ideia de que o condicionado seria mais importante do que tudo aquilo que é incondicionado, né? Então, ou seja, a gente quer estabelecer as condições de todas as coisas. Depois a ideia de que tudo que a gente pode alcançar é que, sim, existem diferentes cosmovisões, etc., né? Mas as cosmovisões também são entendidas e são, no limite, entendidas historicamente, portanto, jornalisticamente, no limite também como forma de uma maquinação, como se essas cosmovisões fossem nada mais do que vivências, e essas vivências fossem coisas que a gente pudesse, uma vez entendidas completamente, duplicar e tornar elas mesmas, na sua primeira instanciação, como redundantes. Então, ele vai citando várias coisas, né? A arte submetida à exploração cultural, tudo se constrói como um operativo cultural, como se fosse produto da cultura, e você tem também a vivência como parte da equação de ocultação e feitiçamento da maquinação. Uma ojeriza ao adverso e ao negador, né? Você quer o negador, o mal você quer simplesmente eliminar. Então você não quer sofrimento, você não quer dor, você não quer todas essas coisas, você acha que podem ser completamente eliminadas. Morte, luto, melancolia, depressão, todas essas coisas são resolvíveis. Você não vê nada, nenhuma visita importante que essas coisas estão fazendo a você. No máximo elas estão fazendo uma visita para te ajudar a ter uma outra vivência. Então, essa dificuldade com o nada, com o não, né? Essa mania pelo verdadeiro, que aqui é o correto, esse hesitar diante da pergunta, né? A pergunta é mal vista. Depois o repouso e a reserva, imagina, você está perdendo tempo, não é nada, né? Isso aí, né? Inatividade e nada mais, ou seja, você não enxerga que é aí que aparece algum tipo de meditação. E depois esse outro elemento que você não espera nada, né? Você não consegue esperar. Você tem grandes esperanças, mas você não espera. Você quer tudo imediatamente, a impotência de esperar. Em vez de esperar, você calcula, você começa a calcular, e aí isso vai criando uma espécie de autocerteza, e justamente com isso essa ideia de que aquilo que existe
não é nada, a existência ela mesma, o ser, ele mesmo não é nada, né? Você não consegue ver nada nele, né? A não ser o cálculo que você faz para que as coisas sejam do jeito que você quer, ou do jeito que você pode controlar. Então aí você tem justamente essas mortes de Deus, né? A morte moral, a morte nihilista, né? Então essas são, né, algumas dos indícios, né, dos anúncios do abandono do ser. E esse é o nome da época que a gente está vivendo, da época onto-histórica que a gente está vivendo, da época cósmica que a gente está vivendo, porque se trata de um cósmico aqui, se trata de um gigantesco que a gente só consegue ver enquanto o gigantesco do mundo disponível, mas na verdade a disponibilização do mundo é que é o gigantesco nessa história. E aí vem justamente essa ideia de cálculo, de aceleração, de irrupção do massivo, das massas, né? A ideia de que qualquer estado de ânimo é convertível numa vivência, quase como um parque de diversões emocional, né? E aí então a gente tem como consequência disso a sentimentalidade, né? Não há nada de maior que a gente vislumbra daí. Então em certo sentido, é uma espécie de civilização da autonomia, né? A gente quer essa soberania sobre as coisas, significa que a gente não quer ser coautor junto com elas da trama do mundo, mas a gente quer de alguma maneira transformar o mundo numa coisa de autor único, é um monoteísmo em que a gente está fabricando Deus, porque em certo sentido a morte de Deus é também uma fabricação de Deus. Talvez muitos deuses se disputam, como os espíritos livres de Nietzsche, mas também sabe lá quantas máquinas vão ter, né? Quantas inteligências artificiais vão ter, se vai ser uma só, coordenada, organizada, como se tivesse de tudo, vendo desde um drone, organizando cada uma das partes, coordenando tudo aquilo, ou um monte de máquinas em rede, em colaboração e cooperação. Essa é uma imagem importante, porque a gente tem que pensar na maquinação, mas acontece que a maquinação está acontecendo e a gente coloca as nossas melhores energias nela. E aí vem também toda a parte que ele vai falar sobre a ciência e o experimento sendo consequência, em parte, dessa maquinação, desse esforço enorme de maquinação que nos captura, né, sistematicamente, né? Então é a maquinação que aparece então como naturalizada, né? Como esse novo natural, não o natural da physis, mas é o natural das entidades controladas, né? Então é esse natural que justamente tem a ver com o abandono do ser, né? Então a gente fica
tendo que computar, vamos dizer assim, tudo apenas a partir do ente. Então aí a ciência, ele vai distinguir a ciência que está nesse binômio maquinação-vivência, ocultação, bruxaria, ele vai associar isso a justamente a ciência moderna, que vai ser não só a medição, né? Não vai ser só a medição das coisas, um esforço na medida, no quantitativo, né? Porque o quantitativo ele é, enfim, aquilo que você consegue medir, a medida cria o quantitativo, e o quantitativo reforça a medida. Então você tem aí um loop de feedbacks que não terminam, né? Então você vai ter sempre mais medição para produzir mais quantidade, que vai produzir por sua vez mais medição. Mas existe um acoplamento entre experimento e teoria que forma a modernidade. E esse acoplamento que produz a ciência moderna, que faz com que a teoria, ou seja, não é simplesmente a experimentação, mas a experimentação acoplada ao que ele chama de um conceito de natureza, precisamente essa ideia de natureza entificadora que é a maquinação. Então é essa noção que termina sendo crucial nesse processo. A produção de uma segurança na unidade, né? Então aí você tem uma natureza que vai ser independente, vamos lá, independente, por exemplo, das diferentes culturas, mas uma natureza subjacente e que está por toda parte, que é universal, e essa produção é a produção, portanto, da maquinação moderna. O que importa é que essa natureza seja comum para todo mundo. Então o pensamento é como se ele fizesse com que a experiência humana, e veja bem, a experiência humana ela agora é transmitida às máquinas, né? Quando ela é transmitida às máquinas por meio de natureza, por meio de conceitos de natureza, por meio de teoria e por meio de experimentações arquivadas e regras para novas experimentações, é como se essa humanidade fosse, esse ente se tornasse, tomasse um lugar de um ente que se sente seguro na unicidade do mundo, que produz um mundo único, sem interrogantes, e que lega esse mundo para os próximos ocupantes do Estado. Né? Assim, a metafísica é a construção de um Estado, se vocês quiserem, de um Estado maior sobre todas as coisas. Agora, o destino desse Estado, ele não é alguma coisa que a metafísica consegue pensar. A metafísica simplesmente é um burocrata do Estado. Ela simplesmente produz, controla a controladoria de todas as coisas. Mas ela não produz o destino disso. E ela não consegue pensar quem é que vai controlar isso. Então, ela não consegue, portanto, pensar a história, não consegue pensar nem a sua história passada, nem as perspectivas, os presságios do seu futuro. Mas, agora, lembrando que o abandono do ser é um evento que não é, ou seja, toda
construção desse estado maior das coisas, dessa controladoria do mundo, não é alguma coisa que é a revelia do ser. É alguma coisa que o ser está fazendo conosco. Quando a gente começa a pensar isso, ou conosco, com os entes, e quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a entender uma possibilidade de pensar numa história, numa outra história. Ou seja, pensar para além da maquinação começa com a percepção da ressonância do abandono do ser como um desdobramento do ser, como um desdobramento da história do ser, como um acontecimento, portanto. Mas só quando a gente consegue ver, por meio desses anúncios, desses vislumbres, esse abandono do ser. E aí, quando a gente vê isso, a gente entende que todo esse esforço maquinante, ele é um esforço que faz parte de um acontecimento que sai do ser, que se desdobra do ser, que tem a sua origem no que o ser nesse segundo mais inicial começo, que é um acontecimento.